aqui. Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Boa noite a todos os que estão participando desse trabalho tão abençoado que é visualizar coisas boas no Facebook, compartilhar notícias de esperança, de alegria. Essa oportunidade eu quero te abençoar. Você que está ouvindo a minha voz, abençoar a tua família, abençoar a tua casa, abençoar os teus projetos, abençoar os teus sonhos. A gente tem enfrentado alguns dias de luta, alguns momentos de sofrimento. O coronavírus tem fechado portas para muitas vidas, tem ceifado muitas almas, mas a gente está aqui para trazer vida abundante. Muitas portas de igreja se fecharam, alguns pastores de forma sábia fecharam suas portas, outros de modo negligente as deixaram aberta, desrespeitando assim a autoridade constituída por Deus. Está escrito em Romanos que devemos ser submissos às advertências e autoridade constituída por Deus. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. Me propus esse desafio essa noite porque sei que muitos estão em casa, ociosos, necessitando de uma palavra de esperança. Nesses tempos, são muitos os que os falsos profetas que cancelaram suas lives. Duvido se algum deles tem coragem de ir até essas pessoas que estão necessitando e orar e clamar por essas vidas. Eu quero trazer um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e no versículo de número 18. Está escrito desta maneira: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E o versículo anterior está escrito: orai sem cessar. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de interceder. A oração é o nosso maior ofício. É a força que nos move e nos sustenta. É ela que nos livra da hora da tentação. É ela que nos dá força e vitalidade para permanecermos de pé diante das adversidades. Em Abacuque 2, versículo 1, está escrito que nós devemos subir a torre de vigia e andar sobre o muro de fortaleza em oração. A igreja primitiva, ela nasceu, cresceu, recebeu poder e permanece inabalável contra as portas do inferno, através de uma chave dada por Deus, que liga o céu na terra e a terra no céu, que é a oração. Eu quero abençoar a tua vida através dessa oração, que daqui a pouco eu irei fazer, abençoar a tua família, abençoar a tua casa. Como um ministro de Deus, embaixador do céu, eu quero te abençoar nessa noite com a palavra de Deus. Atente os teus ouvidos. Vivemos um período em que uma igreja, na sua maioria, possui membros que, se observarmos bem,
Vamos discernir um caráter tortuoso, uma vida injusta, uma conduta em declínio. Isso porque estão afastados da oração e, consequentemente, estão afastados de Deus, porque o que os homens são, por detrás de suas orações na face de Deus, é o que representarão diante do rosto dos homens. Muitos são aqueles que rejeitaram o princípio, abandonaram o valor, negociaram a oração. E a consequência disso tudo são corações de homens e mulheres machucados. Cristãos vivendo pela religiosidade exterior, um hábito de ir à igreja, que na sua maioria, se nós observarmos bem, é apenas uma fachada para esconder a profunda solidão da sua alma. E a Bíblia ensina a multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus fala várias vezes e de várias maneiras. Deus fala pelas Sagradas Escrituras, Deus fala pelos profetas, Deus fala pelos pastores, Deus fala por anjos e sonhos, Deus fala através da natureza. Mas a Bíblia nos diz que só podemos falar com Deus através da oração. Podem queimar a Bíblia, podem matar os profetas e pastores, podem cessar os sonhos e visões, pode acontecer tudo isso, mas Deus continuará falando e sendo Deus. Porém, a Bíblia pode permanecer intacta. Os pastores e os profetas podem continuar falando. Louvado é o nome de Jesus. Os sonhos e visões podem se manifestar. Mas se você perder o hábito, o exercício da oração, você perdeu tudo. Você não consegue sentir a presença de Deus. A oração é um caminho de mão dupla, aonde você vai até Deus e Deus vai até você. E nesse momento de histeria, nesse momento de perturbação, se nós não orarmos, se nós não clamarmos a Deus pela nossa família, pela nossa causa, pela nossa vida, nós não vamos ter forças suficientes, o bastante para enfrentar. Só podemos enfrentar o mal através da força divina, através da força de Deus. O ladrão veio roubar, o ladrão veio matar e destruir. Ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. A paz do Senhor, irmã Eronilde. E se nós abrirmos o nosso coração, dobrarmos o nosso joelho em oração, nós não vamos conseguir trazer vida de Deus, nós não vamos conseguir trazer bênção de Deus. Versículo bíblico, Bíblia aberta, citação de referência bíblica não vai nos salvar. Temos que praticá-la, temos que obedecê-la na íntegra. Jesus, quando estava em Mateus, no capítulo de número 26, no versículo de número 36 ao 46, lá está escrito que Jesus estava no Getsemane em profunda agonia e dor, porque ele iria carregar o pecado de toda a humanidade. Mas Pedro perdeu a hora da oração. O que aconteceu? Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus, pelo contrário, suportou até o fim. Quando nós perdemos o caminho da oração, nós nos tornamos medrosos, indiferentes quando somos chamados para fazer a obra de Deus. Quando paramos de orar, nós paramos de fazer a vontade de Deus. Se a chuva da oração não inundar o nosso coração, nenhuma semente divina vai brotar, nenhuma árvore vai crescer, nenhum fruto vai dar. Nós precisamos orar. Eu até anotei alguns princípios do poder da oração. Em primeiro lugar, a oração coloca o nosso coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. Somente através da oração
nós conseguimos obedecer a Bíblia Sagrada. Somente através da oração nós temos força para amá-la, para desejar estar com Deus. Nós temos forças para entender a Bíblia Sagrada. Nós temos forças para ter a capacidade de Deus em nós. Segundo lugar, a oração abre os olhos de uma fé cega e sem obras e nos leva a contemplar as virtudes e os valores da vida cristã. Se nós não orarmos, nós nunca vamos ter prazer, nós nunca vamos nos regozijar de ser crente, de ir à igreja, de jejuar, de se consagrar, de viver em santidade, de renunciar ao pecado. Nós nunca vamos sentir alegria, nós nunca vamos sentir os frutos do Espírito Santo em nosso coração, nós nunca vamos praticar a justiça. Precisamos orar. Terceiro lugar, essa é para os pentecostais. A oração obriga o corpo a agir de forma sobrenatural, de modo que subjuga a força do pecado e dizima a força do inferno. Quando o crente ora, ele fala de modo que uma pessoa comum não fala. Quando o crente ora, ele age de uma forma que uma pessoa comum não agiria. Quando o crente ora, ele profetiza, ele fala em línguas, ele expulsa demônio, ele cura os doentes, ele enfrenta as adversidades. A oração te faz fazer coisas que você não faria, falar coisas que você não falaria, como uma pessoa comum. A nossa irmã Ironilde está dizendo que é uma grande mulher de Deus. Minha mestre me ensinou bastante coisa. Louvo a Deus pela sua vida. Deus fala conosco de várias maneiras, mas nós só temos uma forma de falarmos com Ele. É verdade. Podem queimar a Bíblia, podem destruir a natureza, podem matar os profetas, podem matar os pastores, podem fazer tudo isso. Mas Deus vai continuar falando e sendo Deus. Porém, a Bíblia pode permanecer intacta. Porém, os pastores e os mensageiros de Deus podem continuar falando. Porém, podem ser vistos sinais da natureza. Mas se você não orar, você nunca vai sentir a presença de Deus. Queridos, devemos orar. A oração é o princípio máximo e essencial para se sentir a presença de Deus. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito: buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Em Isaías 55, versículo 6, está escrito: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A oração é o caminho exclusivo por onde o homem se aproxima de Deus, crê de forma experimental na sua existência e recebe o galardão da sua insistência. A oração é um tapete que nós devemos estender para que a magnífica presença de Deus possa entrar no nosso coração e se assentar sobre o trono da nossa vida e agir de forma poderosa em nossa situação, no meio da nossa casa. Nós devemos viver uma vida de oração. Nós temos de buscar uma vida de oração. Quando em Lucas capítulo 18, versículo 11, um publicano vai orar no templo, a Bíblia está dizendo que ele vai orar, ele nem olhava para o céu, ele batia no peito dizendo: ai de mim, miserável pecador que sou. Ele falava, ele dizia isso. Enquanto um fariseu, ele olhava para o céu e dizia: eu dou o dízimo, eu oferto, eu vou à igreja todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo. E a Bíblia fala que o publicano saiu justificado. Muito pelo contrário do fariseu. O fariseu, ele saiu dali sem uma resposta de Deus, porque ele foi com arrogância, ele não reconheceu suas fraquezas. Devemos reconhecer nossas fraquezas. O profeta Isaías, quando foi no templo orar, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E vi a face do Senhor, vi o rosto do Mestre. Ele pegou e disse: as nossas justiças são como trapo de imundícia. Porque quando o homem vai ao templo orar, quando o homem clama, quando o homem se humilha na presença de Deus, o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, e aí aprendemos a orar como convém. Nós necessitamos orar.
Nós necessitamos buscar a Deus. Nesse momento de crise, nós devemos estar em Cristo. Nesse momento de turbulência, nessa tempestade que está assolando toda a humanidade, nós devemos viver o que está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, e no versículo de número 13, lá está escrito: se eu fechar os céus, não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero orar pela tua vida nessa oportunidade. Eu quero orar pela tua família nessa oportunidade. E quero orar por todos aqueles que viram essa live. Foi uma rápida mensagem, uma rápida reflexão sobre o poder da oração. E nós sabemos que se nós não orarmos, se nós não falarmos com Deus, se nós não colocarmos Deus no centro da nossa vida, se nós não colocarmos as nossas ansiedades diante do trono divino, na mesa do Senhor, se nós não intercedermos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, se nós não renunciarmos, se nós não acatarmos as advertências das autoridades constituídas por Deus, nós vamos perder, nós vamos sofrer. Convido você nesse momento a fechar teus olhos, que eu vou abençoar a tua vida nessa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus dos céus, Deus de toda a terra. Tu és o Deus onipotente, pode todas as coisas. Tu és o Deus onisciente, conhece todas as coisas e soberano. Tudo está no teu controle, Senhor. A terra e todo o universo é como o pó na balança de precisão que está na tua mão. Todos os oceanos não cabem na palma da tua mão, está escrito no livro de Isaías, Senhor. E é por isso que nós estamos nessa noite clamando a Ti. Eu estou orando pela vida dessa pessoa. Eu estou orando pela minha vida, pela vida da Tua igreja, pela vida de todos aqueles que moram no nosso país, no Brasil, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa nação. Cuida das autoridades desse lugar, cuida do presidente Bolsonaro, cuida dos ministros, Senhor. Cuide da sabedoria, Senhor, aos deputados, tanto estaduais como federais, Senhor. Dá sabedoria, meu Deus, aos médicos sem entendimento. Unge e usa eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor. Cuida, Senhor, de nós nesse momento tão difícil e tão crítico, Senhor. Seja a nossa proteção. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Protege os nossos sonhos. Protege os nossos pensamentos. Nos dá maturidade. Nos dá prudência nesse momento, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, a cada um, Senhor, dos meus amigos, ó Pai, que estão ouvindo essa live, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra, que estão ouvindo a Tua mensagem transformadora e poderosa, porque está escrito no livro de Tiago, Senhor, no capítulo 5, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu creio que aqui não tem apenas um justo orando, mas tem vários, Senhor, que creem em Ti, que têm fé em Ti e que Te amam, Senhor. Entrego essas vidas em Tuas mãos e a nossa nação em Teus cuidados. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Seja abençoado. Seja abençoado nessa oportunidade. Deus guarde a todos vocês. Uma ótima noite. Fique com essa mensagem no seu coração. Dobre seus joelhos. Ore pela sua família. Ore pelos seus amigos. Ore pelos médicos. Ore pelas autoridades. Deus está no controle, mesmo com esse caos. Deus te abençoe. Amém.